para o estúdio a pós-doutora em Sociologia da Infância, Odália Almeida. Doutora, boa tarde, obrigada por vir aqui. Boa tarde. Doutora, quais são os aspectos positivos para esta nova condição, então, apresentada aos pais de crianças de 4 a 5 anos de idade? Bom, tal iniciativa resulta da aprovação da Lei 12.796 em abril do ano passado. Isso implica em democratizar o acesso. Eu quero dizer que quando falamos em democratização do acesso às instituições, basicamente estamos falando daquelas crianças que frequentam ou que devem frequentar a escola pública. E se tratando da escola privada, essas crianças já estão há bastante tempo exercendo esse direito. E, portanto, nós devemos entender que tal legislação implica em favorecer as famílias, principalmente as menos favorecidas. Acreditamos que o encaminhamento das crianças a essas instituições significa dar a elas condições plenas de viver a sua infância dentro das instituições educativas. Agora, é necessário cuidado, ou melhor, são necessários, porque são vários os cuidados, para que não sobrecarregue essas crianças que estão aí no início dessa vida escolar, né, e também não prejudique a infância de todas elas? Na verdade, nós entendemos que tal legislação ela pode ter um lado positivo, assim como um lado negativo. O lado positivo é justamente o que eu abordei anteriormente, a questão do acesso e da permanência dessas crianças. Muitas vezes os pais, quando tem algo mais importante, que consideram que é mais importante que a frequência das crianças, acabam deixando-as em casa. No entanto, quando nós pensamos que esta ida às instituições de educação infantil pode, por outro lado, prejudicá-las à medida em que elas deixam de viver aquilo que é próprio da infância, brincar, dialogar com os seus pares, ter contato com o conhecimento diverso, as práticas sociais importantes à sua formação humana. Isso nos preocupa quando as instituições educativas, muitas vezes, acabam se preocupando apenas com o processo estrito de alfabetização. A preocupação com letras, com números, coisas que muitas vezes não contribuem para a sua formação geral, para a ampliação da visão de mundo que essas crianças deverão e podem adquirir nesse momento especial da sua vida, que é de 0 até 6 anos. O Edson falou ali na participação dele no link que tem até uma multa para esta lei. Como que os pais também podem ajudar assim, a não sobrecarregar as crianças, manter, vamos dizer, cumprir essa lei, porém não sobrecarregar em casa também, né? Ajudar todo esse processo, mas de uma forma tranquila, para que essa criança ela não tenha nada prejudicado, seja na educação, seja na vida, na infância dela. Eu vejo a multa como um caráter coercitivo. Fico bastante preocupada. Eu acredito que nós temos que fazer um trabalho de conscientização social. Isso é muito mais importante. No entanto, em se tratando de legislação, acaba sendo um resultado disso daí. Agora, para as famílias, o nosso trabalho será no sentido de conscientizá-las da importância do acesso e da permanência dessas crianças nas instituições de educação infantil e, por outro lado, que elas possam acompanhar o trabalho que está sendo desenvolvido, de tal maneira que em casa elas contribuam para que as crianças também vivam um processo educativo em que elas terão continuidade da sua formação enquanto criança. Particularmente, eu fico muito preocupada porque a ideia que se coloca ou que prevalece hoje em dia é de que, ao ir para uma instituição formal, elas deixam de ser crianças e tornam-se alunos. E isso é muito complicado, uma vez que é um processo de homogeneização da vida dessas crianças, das ações dessas crianças, das atitudes que elas devem ter no seu cotidiano. E nós não podemos perder de vista que, mesmo estando numa instituição de educação infantil, elas são crianças e precisam ser respeitadas como tais. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, professora, e seja sempre bem-vinda aqui no MS Record. Obrigada a vocês e espero que a gente possa participar desse processo de conscientização social sobre o que é a educação infantil e como as crianças devem ser respeitadas nesse momento. Tá certo. Obrigada.